Há um mistério escondido no Salmo 91, e quem o compreende nunca mais vive da mesma forma. Você já sentiu que existe uma força invisível te protegendo nos momentos em que tudo parecia desabar? Como se uma presença silenciosa afastasse o perigo, reorganizasse o caos e te envolvesse numa calma que nenhuma lógica explica. O Salmo 91 fala exatamente sobre isso, mas o que quase ninguém te contou é que essas palavras sagradas não descrevem apenas proteção divina, elas descrevem um estado vibracional, um código energético que, quando compreendido, ativa em você a mesma frequência de quem vive protegido, próspero e em paz. A maioria das pessoas lê esse salmo como uma oração de defesa, repetindo-o antes de dormir ou em momentos de medo. Mas o Salmo 91 não foi escrito apenas para proteger. Ele foi escrito para elevar a consciência humana até o ponto em que o mal simplesmente não encontra mais acesso. Em linguagem moderna, isso significa alinhar sua vibração com a frequência da proteção, da prosperidade e da paz interior, ou seja, com o campo de energia que a lei da atração chama de frequência divina. E o versículo inicial revela o segredo central desse campo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91:1. Perceba a profundidade disso. Não é apenas sobre pedir ajuda a Deus, é sobre habitar, ou seja, permanecer em um estado interno de confiança e entrega tão profunda que você literalmente passa a vibrar dentro da consciência divina. Na linguagem da energia, habitar no esconderijo do Altíssimo é estar em alinhamento com o campo de amor e sabedoria universal. É quando sua mente, suas emoções e suas ações se tornam coerentes com a força criadora. E então, tudo o que é inferior a essa frequência simplesmente se dissolve. O Salmo 91, portanto, é mais do que uma oração. É um manual vibracional. Cada versículo é uma senha espiritual que te reprograma para a frequência da proteção e da prosperidade. E o mais interessante é que essa mesma lógica é a base da lei da atração. Ambas dizem a mesma coisa com linguagens diferentes. Você manifesta o que vibra. Se você vibra medo, atrai medo. Se vibra fé, atrai milagres. E quando o salmista diz, "A sombra do Onipotente descansará", ele fala do descanso da alma que já entendeu que está segura. É o estado de rendição em que você deixa de lutar com o mundo e passa a permitir que o universo flua através de você. É aqui que nasce a verdadeira prosperidade, porque prosperar não é acumular, é fluir sem resistência. Quando você descansa à sombra do Onipotente, sua mente se torna solo fértil para a manifestação. Tudo o que você precisa vem até você naturalmente, porque você parou de emitir a frequência da carência. Prosperidade, proteção e paz são, na verdade, o mesmo campo vibracional. E é isso que o Salmo 91 tenta nos ensinar, verso por verso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91:2. Aqui está a primeira chave de manifestação, a palavra falada. Direi do Senhor. Ou seja, aquilo que você afirma cria o campo onde você habita. Quando você declara, Ele é o meu refúgio, está dizendo energeticamente, eu não vibro medo, eu vibro confiança. E a confiança é a linguagem que o universo entende como permissão. A mente que confia se abre, a que duvida bloqueia. E é exatamente isso que separa quem vive protegido e próspero daqueles que vivem em constante luta. A lei da atração chama isso de coerência vibracional. A Bíblia chama de fé, mas no fundo é o mesmo fenômeno, a sintonia entre o que você sente, pensa e fala. Se o seu coração afirma, estou em segurança, mas a sua mente vibra em desespero, as forças universais se confundem. Mas quando fé, emoção e palavras se alinham, o invisível começa a trabalhar a seu favor. O Salmo 91 é o mapa desse alinhamento, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91:3.
O laço do passarinheiro é o medo invisível que prende a sua mente antes mesmo que o problema aconteça. É o hábito de imaginar o pior, de duvidar do amanhã. E o salmista está dizendo: quando você habita na vibração do Altíssimo, nada disso te toca. Não porque o mundo se torna perfeito, mas porque a sua energia deixa de ser compatível com o caos. A peste perniciosa, simbolicamente, é o medo coletivo, a negatividade do ambiente, as correntes de pensamento destrutivo que circulam no plano mental da humanidade. E quando sua frequência está em harmonia com a divina presença, essas ondas passam por você, mas não te alcançam. Essa é a verdadeira proteção. Não é um escudo físico, mas um estado vibracional onde a escuridão simplesmente não encontra morada. E aqui está o ponto que transforma o Salmo 91 em um código de prosperidade. Quanto mais tempo você mantém essa vibração, mais o universo responde com sincronicidades, oportunidades e portas abertas. Paz interior é o campo mais magnético que existe. A mente em paz atrai abundância porque ela não vibra carência. Ela não tenta controlar, ela confia. E confiar é a forma mais elevada de criar. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91:4. Há algo profundamente simbólico nesta passagem. A imagem de Deus cobrindo você com suas penas é a metáfora perfeita do campo vibracional, que envolve todo o ser humano quando ele entra em estado de fé verdadeira. As asas representam a energia protetora que se expande a partir do coração, quando você confia plenamente na força divina. É o momento em que você deixa de pedir proteção e começa a vibrar proteção. A maioria das pessoas repete o Salmo 91 como um pedido: Senhor, me protege. Mas o salmista está dizendo: viva dentro da vibração da proteção, que ela se tornará o seu estado natural. Deus não precisa criar algo novo para te proteger. A proteção já existe. Ela é uma frequência, um campo de luz que você ativa quando abandona o medo, e quando o versículo diz: a sua verdade será o teu escudo, está falando de coerência. A verdade aqui não é uma ideia. É o estado de ser em alinhamento com o divino. É quando você vive de acordo com a sua alma, sem se trair, sem viver em dissonância com o que realmente acredita. Esse alinhamento cria um campo energético real, que o texto chama de escudo. Isso é tão poderoso que vibracionalmente o medo perde força. A mente que vibra em verdade não é manipulável. O corpo que vibra em verdade não adoece com facilidade. E a vida que vibra em verdade se torna magneticamente guiada, porque a verdade é o ponto de conexão entre você e Deus. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmo 91:5-6. O salmista descreve 4 tipos de medo, e todos eles ainda estão presentes hoje. O terror de noite são os medos invisíveis, as ansiedades que te visitam quando o mundo se cala. A seta que voa de dia são as energias negativas que te atingem em plena consciência. Palavras, críticas, inveja, olhares. A peste na escuridão é a energia coletiva do medo, o pânico silencioso que se espalha de mente em mente. E a mortandade ao meio-dia é o caos que se manifesta no auge da luz, quando até as boas intenções são testadas. Mas observe, o texto não promete que esses males deixarão de existir. Ele diz que você não terá medo deles. E aqui está a chave. A vibração do medo é o canal que conecta você ao mal. Quando você deixa de vibrar medo, o mal perde acesso. A lei da atração ensina a mesma coisa. O que você teme, você alimenta. Por isso, o Salmo 91 é também um convite a autodomínio vibracional. Quando você se mantém em fé, nada pode te tocar, porque o universo responde à sua frequência, não às suas palavras. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Salmo 91, 7. Este é um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Ele descreve o efeito vibracional da fé inabalável. 1000 situações de caos podem acontecer ao seu redor, mas você permanece intocado, porque vibra acima da frequência da destruição. A palavra atingido vem de uma raiz que significa ser tocado. E o texto está dizendo que o mal pode se aproximar, mas não te toca, porque sua vibração o repele. É exatamente assim que a energia funciona. Quando você mantém seu campo de consciência elevado, por meio da fé, da gratidão, da oração ou da simples lembrança de que está em sintonia com o Criador, o universo reorganiza o seu entorno. Tudo o que não está em harmonia com a sua vibração se dissolve. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam e as circunstâncias que antes pareciam ameaçadoras perdem o poder. Você não precisa lutar. Você precisa sustentar a frequência. E é isso que o Salmo 91 chama de descansar à sombra do Altíssimo, permanecer inabalável enquanto o mundo se move. Porque o medo é movimento desordenado e a fé é estabilidade. Quanto mais estável você se torna por dentro, mais o universo responde com segurança, paz e prosperidade ao seu redor. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91, 8. Em outras palavras, você verá o caos acontecer, mas não participará dele. Essa é a realidade daqueles que aprenderam a criar conscientemente com sua energia. Eles observam o mundo sem se perder nele. Eles veem as crises, mas continuam crescendo. Veem a escassez, mas continuam prosperando. Porque compreenderam que prosperar não depende do cenário externo, mas do campo vibracional interno. O salmista continua: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Salmo 91, 9. Quando você declara isso, está afirmando que não habita mais no medo, nem na dúvida, nem na limitação. Sua casa é o campo divino. Seu endereço vibracional é a fé. E quando o seu coração se muda para essa morada, a realidade física responde. Prosperidade, proteção e paz se tornam consequência natural desse novo endereço energético. Você começa a ser guiado por intuições, coincidências e portas que se abrem sozinhas. E tudo o que parecia difícil se torna possível, porque agora você vive na vibração do impossível de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10. Esse versículo é o resumo vibracional de todo o Salmo. O mal representa qualquer energia que tente romper sua paz, seja física, emocional ou espiritual. Mas o texto não diz o mal deixará de existir. Ele diz, não te sucederá. Ou seja, ele pode existir, mas não te alcança. Por quê? Porque a sua frequência mudou. A vibração da paz interior cria uma barreira energética natural. E quando você vibra em gratidão, fé e amor, essa barreira se expande. Ela não é visível, mas é real. E é isso que o mundo espiritual chama de proteção divina. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Este é o momento em que o salmista revela o mecanismo invisível dessa proteção, a presença dos anjos. Na linguagem vibracional, os anjos são consciências luminosas, extensões da própria energia divina que respondem à frequência da fé. Eles são ativados quando você vibra em amor, confiança e pureza de intenção. Não há magia nisso, é lei universal. O que é puro atrai o puro. O que vibra amor chama o amor. E o que vive em medo atrai o medo. Quando você ora com fé verdadeira, o universo inteiro se move para alinhar circunstâncias, pessoas e caminhos que te mantenham seguro. É isso que o salmista chama de anjos. E é por isso que, vibracionalmente, você não precisa controlar nada. A fé aciona forças invisíveis que trabalham por você. A dúvida, ao contrário, dispersa essas forças. Por isso, o maior ato de manifestação não é fazer, é confiar.
Há um momento em que o Salmo 91 deixa de ser uma oração e se torna uma frequência. Quando isso acontece, você não o repete apenas, você o emana. Ele começa a viver dentro de você, moldando seus pensamentos, acalmando seus medos e elevando seu campo de energia até o ponto em que nada negativo consegue permanecer por perto. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Este versículo é uma das declarações mais poderosas de liberdade vibracional. O medo é o maior bloqueio da prosperidade, porque ele interrompe o fluxo da fé. Cada vez que você teme, o universo entende que você não confia e o campo da abundância se fecha. Mas quando você repousa na certeza de que há uma presença maior te cercando, você desbloqueia o estado vibracional da confiança absoluta. E esse estado é o mesmo que manifesta, protege e atrai. É por isso que o Salmo 91 atua em tantas camadas da alma. Ele limpa as vibrações densas, fortalece a mente e restaura o campo energético ao ponto original de pureza e poder. As palavras "não temerás" são mais do que um conselho, são uma ativação. Elas realinham sua mente com a consciência do divino e te lembram que nada fora de você pode te afetar quando dentro de você há luz. Quando a fé está viva, você se torna uma muralha espiritual. Nenhuma energia de inveja, escassez ou caos encontra espaço onde há convicção. Essa é a proteção invisível que o Salmo descreve. Ela não vem de fora, ela emana de dentro. A presença do Altíssimo não é um muro ao redor de você, é uma força que vibra através de você. E é essa vibração que afasta o mal, que silencia o medo e que abre caminho para a abundância. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa frase é o retrato exato da blindagem energética que nasce da confiança. Quando você vibra no campo do amor e da certeza, a energia do medo não encontra frequência para se conectar. Ela simplesmente não te enxerga. É como se você se tornasse invisível ao caos. E quanto mais você se mantém nesse estado, mais o universo começa a rearranjar circunstâncias, afastando pessoas, lugares e situações que não estão alinhadas à sua paz. Essa é a verdadeira manifestação. Não o esforço de controlar o mundo, mas o poder de permanecer centrado enquanto o mundo se transforma ao seu redor. O Salmo segue revelando os segredos dessa blindagem divina, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Aqui, a vibração muda. O salmista não fala mais sobre proteção, ele fala sobre morada. Habitar no Altíssimo é viver em estado de consciência divina. É quando a mente deixa de buscar fora e começa a encontrar dentro. Quando você faz do campo de Deus o seu lar vibracional, nada mais falta. O dinheiro vem como consequência, a paz vem como base e a sabedoria passa a fluir naturalmente. A prosperidade não é o objetivo, é o resultado do alinhamento. Essa é a chave que a maioria das pessoas nunca entendeu. Você não busca prosperidade, você se torna próspero. E o Salmo 91 é o mapa para esse estado de ser. Quando ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ele está descrevendo a lei do reflexo. Tudo o que você vive é o reflexo do seu campo interior. Se dentro de você há fé, confiança e amor, fora de você não há espaço para o mal. A energia externa só encontra ressonância no que está dentro. Por isso o salmista diz: nenhum mal te sucederá. Porque quando a luz vibra dentro, o mal simplesmente não encontra onde se prender. Essa é a forma espiritual da lei da atração em ação. Você atrai aquilo que vibra na sua frequência e repele tudo que está fora dela. É por isso que repetir o Salmo 91 antes de dormir é uma das práticas espirituais mais poderosas que existem. À noite, sua mente consciente adormece e o subconsciente assume o comando. É ali que as palavras se tornam comandos vibracionais, moldando o campo energético que te envolve. Quando você dorme com o Salmo 91 em mente, a sua alma repousa sob a sombra do Altíssimo.
é um descanso quântico. As energias se reorganizam, os medos se dissolvem e a paz ocupa o espaço que antes era do medo. Ao amanhecer, algo em você muda. Você se levanta mais leve, mais sereno, mais conectado. Porque quando o subconsciente é alimentado pela palavra, ele se torna o canal da manifestação divina. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Este versículo é um dos maiores códigos vibracionais já escritos. Ele fala da sincronicidade, dos encontros que o universo prepara, das coincidências que não são coincidências, das portas que se abrem sem esforço. Os anjos aqui são as frequências elevadas da realidade respondendo à sua vibração. Quando você está alinhado, o universo inteiro se movimenta para te sustentar. As pessoas certas aparecem, as soluções chegam, os obstáculos se dissolvem e tudo o que antes parecia difícil começa a fluir. Essa é a linguagem dos anjos, o fluxo divino que guia e protege os que confiam. Quando você entende isso, o medo deixa de ter espaço, porque você compreende que o invisível está trabalhando por você o tempo todo. Há um instante em que a alma, depois de tantas lutas e orações, finalmente entende que não precisa mais lutar. É quando o coração silencia e o espírito se rende. Nesse silêncio nasce a verdadeira paz. E é exatamente aí que o Salmo 91 se cumpre em toda a sua plenitude. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando a mente se aquieta, o universo começa a falar. As sincronicidades aparecem, o tempo se encaixa e tudo o que antes parecia distante se aproxima com suavidade. Essa é a vibração da sabedoria divina, um estado de percepção ampliada onde você não força nada, apenas flui. A sabedoria é a voz sutil de Deus falando através da sua intuição, e ela só pode ser ouvida quando o ruído do medo cessa. O Salmo 91 não foi escrito apenas para te proteger do mal, mas para te ensinar a habitar em um campo vibracional onde o mal não existe. A verdadeira proteção é consciência. Quando você vive consciente da presença divina, nenhuma energia densa pode te alcançar. É como se cada pensamento se tornasse uma oração silenciosa, cada respiração um pacto de confiança, cada ação uma semente de luz. E é nesse estado que a prosperidade se manifesta naturalmente, sem esforço, sem ansiedade. Porque a mente que confia não corre atrás, ela atrai. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Este é o versículo da suavidade divina. Ele fala de um caminho guiado, onde mesmo os tropeços servem para te elevar. Quando sua vibração está alinhada com a presença do Altíssimo, até os desafios se transformam em lições que te fortalecem. A sabedoria divina não elimina as pedras do caminho. Ela te ensina a andar sobre elas com leveza. É a diferença entre o medo e a confiança. O medo paralisa e a confiança flui. E quando você flui, o universo inteiro se move contigo. A vibração do Salmo 91 é a do equilíbrio, a energia da certeza que não precisa de garantias, apenas da presença. É a certeza de que tudo está sendo guiado, mesmo quando a lógica não entende. É a fé que enxerga no escuro. E quando você entra nesse estado, a paz deixa de ser um desejo e se torna sua natureza. Nada externo é capaz de te tirar do eixo, porque o eixo agora está dentro. A mente deixa de reagir e começa a criar. E tudo o que você cria a partir da paz é duradouro, porque nasce do campo da verdade. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Este versículo é o símbolo da vitória sobre as forças internas da negatividade. O leão e a serpente são os arquétipos do medo e da tentação, das vozes internas que te fazem duvidar da própria luz. Quando o salmista afirma que você pisará sobre elas, ele está descrevendo o momento em que a consciência desperta e assume o comando.
A mente inferior, feita de medo, escassez e culpa, se curva diante da força da fé. É o ponto onde você percebe que não há inimigo fora, porque o verdadeiro campo de batalha sempre foi interior. E quando o interior é conquistado, o exterior se alinha automaticamente. Essa é a vitória vibracional. Quando você domina a própria frequência, o universo obedece. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso quando compreendido espiritualmente. Ele não é uma promessa distante, mas um manual de cocriação. Ele te ensina a vibrar no campo da luz, onde o mal não tem acesso, onde a prosperidade flui e onde a paz se instala como um estado permanente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Empô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aqui, o divino fala. E quando o divino fala, o tempo para. Este versículo é o ápice da conexão entre o humano e o eterno. O alto retiro não é um lugar físico, mas um nível de consciência. É o ponto onde o espírito humano se eleva acima das vibrações da escassez e do medo e começa a vibrar no campo do amor incondicional. E esse amor é a fonte de toda a prosperidade. Porque amar a Deus, no sentido vibracional, é estar em sintonia com a energia criadora, com a frequência que dá vida a tudo. É reconhecer que você e o divino são um só campo de energia e que tudo o que existe fora é o reflexo do que vibra dentro. Quando o salmista diz, porque conheceu o meu nome, ele está falando de um estado de consciência onde você reconhece o sagrado dentro de si. Conhecer o nome é conhecer a essência. E aquele que conhece a essência está em casa, em paz, protegido e próspero. Quando o salmo chega ao fim, algo profundo acontece dentro de quem o compreende. A alma não apenas se acalma, ela se expande. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Este é o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Deus aqui não é uma ideia, é uma presença que responde. A vibração dessas palavras ativa um campo de comunhão direta entre o humano e o divino. É o momento em que o universo ouve o som da tua alma e responde na mesma frequência. Porque quando você ora com o coração desperto, o som da sua vibração se propaga como luz. E o que vibra em luz nunca se perde. O salmista diz, estarei com ele na angústia, e isso significa que até nas noites escuras da alma há uma força silenciosa te sustentando. Mesmo quando tudo parece cair, o invisível te segura. E é nesse ponto que nasce a verdadeira prosperidade, não no acúmulo, mas na consciência de que você nunca está só. Quando a alma entende isso, o medo se dissolve, o controle se rende, e o fluxo divino começa a agir sem resistência. O Salmo 91, então, deixa de ser uma oração e se torna um estado de existência. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Este último versículo é o selo vibracional da completude. Longura de dias não significa apenas longevidade, mas plenitude de tempo. É viver com propósito, em paz, protegido e abundante. A salvação, neste contexto, é o despertar. O momento em que a consciência humana se reconhece como parte do divino e entende que sempre esteve segura. É o fim da luta e o início da comunhão. É quando o buscador se torna o templo. Quando você vibra nessa frequência, nada te falta. A prosperidade começa a se manifestar em todas as áreas. Saúde que flui, relacionamentos harmoniosos, oportunidades inesperadas, descanso da mente. Tudo se alinha, porque agora você está vibrando no esconderijo do Altíssimo, o campo da confiança absoluta. E nesse campo, toda oração é respondida antes mesmo de ser dita. O Salmo 91 não promete que não haverá tempestades, mas garante que você será inabalável dentro delas. Ele não promete ausência de desafios, mas a certeza de que em cada um há um propósito oculto conduzindo à expansão. É por isso que tantos leem este salmo e sentem algo mudar instantaneamente, porque ele fala direto à alma, em uma linguagem que a mente racional não entende, mas o coração reconhece. É a vibração do lar, o retorno à casa interior onde mora a paz.
Quando você entende o Salmo 91 pela lente da energia e da lei da atração, ele deixa de ser apenas proteção, torna-se criação. Porque a energia da proteção e da prosperidade é a mesma, ambas nascem da confiança. E confiança é a frequência do divino. Quando você acredita profundamente que está protegido, o universo se alinha para confirmar essa crença. Quando acredita que é próspero, o universo começa a mover todas as peças para te provar que é verdade. Tudo o que você acredita com o coração se materializa, porque a fé é a ponte entre o invisível e o visível. O Salmo 91 é o mapa dessa ponte. Ele te ensina a caminhar com firmeza sobre as águas da incerteza, a descansar sob a sombra do Altíssimo, mesmo quando o mundo lá fora grita medo, a permanecer centrado quando tudo ao redor se move. Essa é a paz que o mundo não pode dar, a paz que vem da presença. E essa presença é o campo da prosperidade eterna. Ao final deste salmo, há um convite silencioso, que você pare de buscar fora o que já vibra dentro, que você reconheça que a proteção não vem de amuletos, mas da fé viva, que a abundância não vem do esforço, mas do alinhamento, e que a paz não se conquista, apenas se recorda. O segredo está em habitar o esconderijo do Altíssimo todos os dias, a cada pensamento, a cada respiração, a cada decisão. É ali, nesse espaço invisível dentro de você, que mora o poder de transformar tudo. E quando você vive a partir desse lugar, o universo inteiro conspira ao seu favor. Que o Salmo 91 seja mais do que palavras nos seus lábios, que ele seja a vibração que te envolve, a frequência que te guia e o escudo que te mantém em paz. Porque quem habita na luz, manifesta a luz. Quem confia no divino, atrai o divino. E quem entende o mistério deste salmo, descobre que prosperidade, proteção e paz interior são, na verdade, o mesmo nome dito em 3 formas diferentes da presença de Deus. Agora que você sentiu o poder do Salmo 91, permaneça em silêncio e deixe que o divino trabalhe por você. A proteção, a prosperidade e a paz já estão sendo ativadas. Inscreva-se no canal Mente Mística e continue recebendo mensagens que elevam sua alma. Que o Salmo 91 seja sua armadura espiritual e que a presença de Deus te acompanhe em todos os caminhos.